Olá, gente. Estamos começando mais um EngenhaCast. Dessa vez aqui, eu trouxe... Vocês já vão se apresentando, tá? A gente trouxe aqui o Fabrício. Pode se apresentar. Bom, sou o professor Fabrício. Estamos aqui na coordenação das engenharias aqui da Unialfa. E espero que a gente possa acrescentar um pouquinho de conhecimento para vocês aqui no dia de hoje. A gente trouxe também a Andrea. Pode se apresentar. Eu sou aluna aqui da Unialfa. Estou no primeiro período de Engenharia Civil. O César. Eu também sou aluno aqui da Alfa, curso Sistemas da Informação, primeiro período, gostando bastante. E uma pessoa que vocês não conhecem, a Isabela. Oi, gente, eu de novo. Então, nesse episódio, a gente vai falar um pouco sobre energias sustentáveis, né? Eu queria começar perguntando aqui para vocês o que é essa energia sustentável e que não é sustentável. Eu fico em dúvida muitas vezes sobre isso, né? A gente sabe que nesse tema de sustentabilidade, né? Nem sempre tudo que causa menos danos à natureza é sustentável, né? Então a gente tem esse tipo de problema. E além disso também, será que os combustíveis fósseis, por exemplo, são sustentáveis ou foram algum dia? E aí, o que vocês acham sobre isso? Fica aí a provocação. Pode falar, Fabrício. Se quiser, pode falar, César. O que vocês pensam? Gente. Creio que não. Creio que não o quê? Sobre os combustíveis fósseis? Eu creio que ele não seja sustentável. Até porque ele é... Como se diz? Eu não vou saber explicar direito. Mas uma hora acaba. Eu creio que seja um tipo de... Não é renovável. Não é renovável, exatamente. É um tipo de energia finita. Então, conforme a gente vai utilizando, conforme a gente vai consumindo, eu creio que uma hora ou outra vai acabar. Não tem como. E aí, o que seria sustentável? O que seria renovável? Essa que é a diferença, né, Fabrício? Sustentável Essa é a diferença, né, gente? Que coisa ser sustentável, quando a gente pensa assim, a própria palavra quer dizer, né? Tem a ver com algo que é seguro, né? Vamos dizer assim, que sustenta alguma coisa. Renovável é algo que está sempre... Renovando e começando de novo, né? Que não acaba, né? Exatamente. E aí a gente tem algumas discussões interessantes sobre esse tipo de energia, né? Que, por exemplo, igual o Bruno falou no início, né? Quando você pensa, por exemplo, a galera falando do carro elétrico, né? Vamos investir que vai ser, mas e para carregar o carro elétrico? Que tipo de energia que está usando? Exatamente. Tanto que tem vários memes na internet que tem lá aquelas casinhas de carregar, né? O carro elétrico, e para ter aquela casinha tem um combustível atrás, que é um gerador a gasolina, a diesel, né, ali atrás. Ou seja, então qual que é o sentido? Você tirou a gasolina do carro e pôs em algo parado, você está gastando do mesmo jeito. Ou seja, então não está reduzindo nada, né? Então esse é o desafio, né? Sustentável, tudo bem, a gente está tentando melhorar algo, mas está piorando no lugar outra coisa? Então não está resolvendo nada. E sobre esses carros elétricos assim também tem uma discussão, né? Sobre a bateria, por exemplo. O descarte. Onde vai parar a bateria? Para onde que a gente vai descartar essa bateria, né? Então tem um monte de problemas aí. E tem outras condições também. Por exemplo, na Europa, daqui a um tempo só vai ter carro elétrico. E aí os carros a combustão que estão na Europa vão para onde? E as fábricas vão para onde, né? Aí a ideia é que essas fábricas vão para países subdesenvolvidos. E aí continua poluindo do mesmo jeito. Só que vai para outro local. Só muda o local de poluir. Só muda o lugar, entendeu? Vamos poluir agora lá na galera subdesenvolvida, né? Vamos aproveitar disso. Que é o que sempre aconteceu, né? Dentro dessa temática, né? A ODS 7, ela fala sobre energia limpa e acessível, que eu acho que é o viés mais interessante de se falar. Quando a gente fala que é sustentável, não é sustentável, acaba acontecendo essas variações, né? Essas discussões. Quando a gente fala de limpa e acessível, a gente está trazendo um olhar mais real, mais né? direto, né? Isso, e mais igualitário. Vamos colocar assim. Esse termo energia limpa era muito utilizado. Você pode ver que agora diminuiu bastante. Por quê? A energia do Brasil, limpa, se você pensar nela aí, 95% da energia produzida no Brasil é limpa. Porque a de usina hidrelétrica é limpa. Mas e o impacto ambiental que está relacionado a isso, né? Para a gente colocar em prática, vamos fazer uma hidrelétrica, né? Qual que é o estudo ali do impacto da vizinhança, por exemplo, falando fauna, até flora. Fauna, flora, né? Então, assim, todas essas visões, elas são passíveis de discussão sobre o que é considerado ou não sustentável, né? O que é limpo, o que não é.
Porque a gente pensar que a gente é muito privilegiado aqui. Como o professor Fabrício falou, a nossa maior fonte de energia é de hidrelétrica. Mas países da Europa, por exemplo, não tem esse privilégio, né? Lá eles utilizam muito termoelétricas, né? Qual que é o impacto disso? Como falou, por mais que aqui seja limpa, mas o mundo é um só, né? O que impacta em todo mundo. É, verdade. Bom, e aí nesse sentido, né, sobre o que impacta, né, sobre essa energia ser limpa e tal, o que seria uma energia limpa? Porque para mim, no meu ponto de vista, né, a hidrelétrica não é uma energia necessariamente limpa. Por quê? Quando você vai lá e desmata aquele espaço para poder juntar aquela água, né, ali ainda tem matéria orgânica. E essa matéria orgânica se decompõe. Quando a matéria orgânica se decompõe, a gente tem os gases do efeito estufa. Então ela continua poluindo, só que numa quantidade mais baixa. Que na verdade é a relação entre... como que é a nossa régua, né? É limpa em relação ao quê? A nossa referência. Tá. A gente tem que ter esse olhar, né? Mas aí vem essa questão, Exatamente. né? É limpa, mas é sustentável? Né? Ou seja... Pode ser limpa, mas não tem a questão da sustentabilidade, né? Mais sustentável do que impactos, a outra. Que a outra. Esse é o olhar, na verdade, né? Porque não vai ter uma energia 100% limpa. De alguma forma, ela vai trazer um impacto em algum meio, Algum né? aspecto, né? Nós temos a energia eólica, né, também, que acaba ocasionando o barulho, né? Vai ter impacto. E qual que seria a importância? O que você acha, André? Que seria a importância de ter uma energia sustentável, né? Ao invés de uma energia que não é sustentável? Uma energia sustentável, como a Isabela fala, né? Ela tem que sustentar. Tem que sustentar, né? Então, eu acredito que, assim, a gente não deve depender de combustíveis fósseis, por exemplo, que é uma coisa que vai acabar um dia. A gente não sabe quando. Porém, ela vai acabar. Então, eu acredito que, assim, como uma energia sustentável deveria ser aquela que consegue se manter. Por exemplo, a água, né? A gente consegue, por enquanto. A gente tem que aproveitar o quê? O nosso sol também, que a gente tem acesso ao sol. Assim, igual a Isabela falou sobre os países, a gente tem o benefício da água, mas nem todos os países têm esse benefício. Elas têm que aprender a se desenvolver com o meio que elas têm ali disponível, mas que seja alguma coisa que não vai acabar com o tempo. É importante a gente ressaltar aqui, né? Quando a gente fala de combustível fóssil. É porque o nosso consumo, ele é muito maior do que a capacidade de renovação do meio ambiente, né? E assim, a gente fala também que a gente é privilegiado, mas isso tem um custo, né? A gente é privilegiado, mas o custo ele é repassado. Aqui no Centro-Oeste, nem tanto, mas na região norte do país, eles sofrem muito com o preço da energia elétrica, né? Então, ela é uma energia limpa, a gente é privilegiado por ter poder falar que a gente tem uma energia limpa, mas o quanto isso custa, né? Aí acaba que a energia não é acessível. Exatamente, né? ela deixa de ser acessível. Que é contrário à ODS 7, né? Por exemplo. Que é essa que a gente estava comentando aqui, né? Para quem não sabe, gente, essas ODS, né? Esses ODS, né? São objetivos que a gente tem na agenda da ONU, né? Para até 2030, né? Então, a gente sabe que muitos desses objetivos a gente não vai conseguir cumprir. Porque não tem mais tempo para cumprir até 2030. Atrasados. Um exemplo é esse objetivo, o objetivo 7, que tem a ver com a acessibilidade à energia. Não é só ela ser renovável, né? Ela tem que ser também acessível. E aí, o que significa ser uma energia acessível? Você sabe de alguma coisa disso, César? Acessível? Você tem ideia? Quer perguntar para o pessoal aí? É igual a gente estava comentando sobre a gente ser privilegiado. A acessibilidade se dá muito por causa disso. Porque, tipo assim, ser acessível é todo mundo ter acesso àquilo ali. A maioria das pessoas tem, só que... Não, boa parte, né? Boa parte. A gente tá falando, é importante a gente sempre falar que os objetivos, eles vêm justamente para isso, né? Pra gente analisar, questionar, será que é mesmo acessível? Todo mundo tem? Ou a gente tá pensando num ciclo específico, em pessoas muito específicas que estão nesse nível, assim, mais elevado? Será que a gente consegue entrar nisso? A gente consegue discutir sobre isso?
É importante falar que, por exemplo, até quando se fala da água, né? Igual a André falou aqui, né? Importante pensar, porque a água, gente, apesar de a gente falar que ela não está acabando, mas ela está transformando o estado que ela se encontra. Tanto que tem rios lá na região norte que secaram, que nunca haviam secado, eu sei por quê. Que ela está deixando o estado líquido e passando para o estado gasoso. E água também a gente tem que ver a questão da potabilidade, né? E além disso também, ela muda de lugar, né? Exatamente. Não está sempre no mesmo lugar. Então, por mais que a água seja um ciclo fechado, né? Ela não é potável sempre. Exatamente. E aí não tem acesso sempre, né? E tudo tem custo, né? Tudo tem custo. Inclusive, assim, lugares onde não era para ter tanta água, tá tendo. Exatamente. E aí, o que a gente faz com essa água, né? Então, a gente sabe que tem cidades hoje em dia que estão inundando e que nunca inundaram. E tudo isso impacta na energia elétrica, né? Por exemplo, que é o nosso carro-chefe aqui, são nas hidrelétricas. Mas eu penso assim, que a região que está sendo afetada, ela tem que se adaptar. Igual, por exemplo, o Nordeste, né? Lá é rico em energia eólica, né? Por conta que é litoral ali. Então, ali tinha que ter mais... como é que fala? Usinas? Usinas eólicas voltadas à produção Cada de região energia. produzir de acordo com... Isso, com o seu clima. Igual, por exemplo... eu vi uma pesquisa uma vez, eu não lembro o site. Mas lá no Japão, lá tem muito terremoto, né? Lá eles começaram uma engenharia civil, né? Voltado a esse terremoto, para não ter tanto desastre. As casas serem produzidas... adaptaram os prédios lá tem umas molas, né? Tem uns negócios amortecedores. Assim, A estrutura já é né? pensada nesse sentido. Então, eu acho que cada região tinha que se adaptar à sua condição, né? Essa é a palavra. E será que tem tempo viável para isso? Tem tempo, Imagina. tem incentivo, tem condições financeiras, né? Então, sociais também. Gente, imagina, tem lugar que nunca choveu tanto. Aí, de uma hora para outra, dentro de uma semana, você chove o que era para ter chovido nos últimos 2 anos. Verdade. E aí, o que você faz em uma semana? Aqui em Goiânia mesmo tá acontecendo isso, a previsão do tempo que E acontece o quê? Esses desastres que a gente chama de naturais, né? Mas que não são tão naturais assim, porque são consequências das ações humanas, né? As ações impensadas. Por isso que agora a gente traz pra discussão, pra gente pensar, pra gente conseguir melhorar, ver a possibilidade de melhora, né? O importante é isso, né? Ter planejamento. Que, por exemplo, vamos investir mais em usina eólica. E aí vem o que a Isabela falou agora há pouco, né? E a questão que, por exemplo, até aquelas pás lá, né? Não sei se vocês já viram passando em BR, uma pá daquela é uma carreta bitrem. Uma pá daquela, né? Ou seja, uma hélice daquela que tá girando. Então, por isso que o barulho é muito forte, por isso que atrapalha a migração de pássaros na região. Tem por isso que tem um impacto né? gigantesco aqui lá também, né? Então, assim, é complexo, tem que ser planejado. O que também é importante a gente discutir é como a gente vai, vamos colocar entre aspas, guardar essa energia, né? É possível? Porque vamos armazenar, a gente vai passar essa energia, tudo isso tem que ser analisado, não tem que ter um contexto geral. Quanto de perda, energia solar, né? Vamos trazer aqui, porque é uma coisa que está se popularizando cada dia mais. É uma energia que se armazena? Ou não? Você usa, como é que funciona? Vocês têm noção de como que é? Eu sei que as placas, elas aquecem. Isso faz com que ela gere energia, porém eu não sei se elas se mantêm, se elas guardem, né? Essa é a palavra. E aí, professor Fabrício? Tem 2 sistemas, off-grid e on-grid, né? Um tem bateria e o outro não. A maior parte das casas não tem, então não guarda. O que é convertido em energia usa na casa e o que não usa lá é devolvido para a concessionária, vai para a rua e vai ser utilizado no sistema. E aí você tem a opção de colocar o sistema que tem as baterias, mas aí encarece muito mais o sistema para ter isso, né? Ou seja, não é acessível ainda, Por isso né? que hoje, por exemplo, você tem energia solar na sua casa, acabou a energia, vai acabar lá também, porque ela tá ligada na rede da rua normalmente. Você não tem a bateria para... Quando você vê aqueles locais que acaba e lá continua acesa, é porque lá tem o sistema off-grid, que ele é desligado da rede, por isso chama off, né? Ou seja, fora da rede. E aí você vai ter esse sistema, então. E repito, a maior parte. E aí vem políticas públicas, né? Exatamente. Porque mesmo esse sistema de energia solar vai parar de ter investimento das pessoas comuns, né? Que a gente fala que somos nós, os consumidores. Porque a partir desse ano agora tem imposto a ser pago.
Então, para quem instalou até o ano passado, tem isenção de imposto até 2030, se eu não estou enganado. Quem está instalando agora já tem imposto, o ano que vem mais, né? Isso foi definido há 4 anos atrás e findou-se o tempo. Então, agora, quem está colocando agora já paga um imposto em cima disso e agora o imposto vai aumentar até chegar em 30%. Resumindo, você vai pagar a mesma coisa que paga hoje daqui a um dia na energia solar. Então, tudo isso Vai é ter passível diferença, de considerações, né? De falar que é sustentável ou não é. E a gente, sempre que a gente discute todas essas temáticas, a gente volta no que o professor Fabrício falou. Políticas públicas, né? Um dos pontos é acessibilidade, né? Um dos pontos são as políticas públicas, né? Com essa relação à acessibilidade, né? E etc, né? Mas tem outro ponto também que é crucial, que é o papel da engenharia. A engenharia, de forma geral, tanto dessas engenharias como a engenharia civil, né, engenharia mecânica, etc., como também na parte de tecnologia, né, da parte de tecnologia da informação, a engenharia tem um papel fundamental para definir o futuro do que será o que está por vir. A gente tem um hábito de achar que a engenharia ela serve para o mercado. E isso é um engano. Se a gente entra num curso de engenharia, qualquer que seja, né, engenharia, tecnologia, e acha que está me preparando para o mercado, eu estou enganado. Porque, na verdade, o curso não tem esse objetivo. Entendeu? Se o curso tiver esse objetivo, ele está errado. Qual é o objetivo, então, de um curso de graduação, né, de forma geral? É para a gente avançar em condições de pesquisa, né, e criar novas coisas. Então, por isso que a gente discute muitas vezes aí inovação. Então, inovação é uma temática, né, que está envolto nesse sentido. E aí, nesse aspecto aí da inovação e etc, né? Eu queria saber o que o César pensa sobre isso, César. Sobre inovação. E esse papel aí. Campo. E apenas essa carga nas costas. Só tudo isso, César. Mas aí você pergunta pro Fabrício, pergunta pra Isabela, que eles sabem. Eu acho mais fácil. Eu acho mais fácil. Com certeza. Mas fala um pouco sobre o que você acha, assim. Sua o que visão você pensa sobre o papel da tecnologia, inovação. Nesse sentido de energias sustentáveis. Com certeza importante. Porém, é igual a gente fala, depende de muitos aspectos. Quais aspectos, por exemplo, você acha, assim? Eu sei que você não domina o tema, tá? Pode ficar tranquilo. Ninguém que domina o tema assim, 100%, que né? Financeiro, no mais, assim. Porque eu acabei lendo um pouquinho sobre a engenharia ligada à sustentabilidade. E, então, óbvio, tem que ter um planejamento, tem que ter o financeiro. Porém, não é uma coisa muito fácil de se fazer. Se a gente for para analisar obras muito grandes, tipo shoppings ou condomínios ou coisas do tipo, a gente, parando para analisar assim, você vê que não tem muita sustentabilidade, principalmente quando se trata do ecossistema, da natureza. Então é difícil a gente manter uma coisa que já está lá há muito tempo, que vai ficar bonito aos olhos, mas principalmente para manter a natureza mais intacta, vamos dizer assim. Causar menos impacto ambiental. E, no geral, é isso. A gente percebe um shopping mesmo, que a gente tem por aqui perto, que é o que fica na Perimetral. O Portal. Não, na Perimetral, o outro... É o outro Perimetral. Enfim, conseguiram manter bem. Sabe, tem muitos lugares que eles focam nisso, em áreas mais verdes, sabe? Que eu acho que é uma coisa difícil de se fazer, essas porque é uma área muito... assim, são muito complexas, né? Tem todo um... Tem uma discussão muito funda. Muito. Vocês vão descobrindo ao longo do curso de vocês aí, porque a discussão é infinita, né, Fabrício? Importante saber que a engenharia tem alguns pilares. E que a gente fala que é como diz o calcanhar de Aquiles nosso de engenheiros, né? Que tem 2 principais, que é sustentabilidade e economia. Exatamente. Tudo que você vai pensar de inovação, de tecnologia, vai resolver, mas é a maneira mais econômica de fazer, porque ela tem que ser econômica. Então tem essa questão, e nunca deixando de lado a sustentabilidade. Esse é os desafios principais de qualquer engenharia, né? Inclusive já... aproveitando a deixa, né? Nossos cursos estão passando por uma reformulação de matriz, assim dizendo. E aqui a gente tem a elétrica, né? Que é bem ligada a essa parte de conversão de energia.
E a gente vai ter uma atualização muito grande nessa parte de ter disciplinas aqui agora voltadas para essa área de energia sustentável, limpa, né? Pensa na ODS. Então, assim, o que a gente pode fazer de inovação? Exatamente. É tentar preparar a gente que saiba trabalhar com coisas novas. Inovadoras. Trazer Exatamente. acessibilidade. É que vocês, né, que estão aí no início de carreira, assim dizendo, né, que a gente já tá mais velho aí né, de casa, né, a gente tá tentando mudar, mas a gente é mais cabeça dura, né. Então vocês estão entrando agora, que estão mais abertos, que vocês tragam essas inovações, que vocês pensem na maneira de melhorar, né. Então, acho que o Bruno tinha perguntado, a principal função das engenharias, acho que é isso. Tanto é que o que é engenharia? Engenharia vem de quê? De que palavra, vocês sabem? O meu professor, tem um professor aqui da Unialfa, né, que ele fala assim que engenharia é engenhar, né? É você sempre estar buscando uma forma diferente de fazer as coisas, sempre estar inovando e nunca estar andando sempre na mesma linha. Você sempre tem que estar pensando uma forma melhor de fazer aquilo. E o engenheiro é feito para fazer o quê, vocês sabem? Resolver problemas. Engenhoca. 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 Engenharia vem de engenhoca. Ou seja, é você produzir algo para resolver algum problema. Esse é o fundamento mesmo, tá certo, né? Ou seja, nós somos os professores pardais. Se é capaz, vocês nem lembram disso, né? Na época de vocês, né? De gibizinho lá do Pato Donald lá, né? Tem um professor pardal. Os engenheiros são professores pardais, né? Exatamente tentar resolver os problemas encontrados, né? Eu tenho uma visão um pouco diferente sobre engenharia, né? Como matemático. Como matemático, né? Eu não posso pensar na engenharia só nessa parte de fazer, né? Eu costumo pensar num problema de otimização. Porque não basta fazer, não basta resolver o problema. Resolver um problema, qualquer um resolve. Sim. Então, onde que o engenheiro entra, né? Qual que é o diferencial aí do engenheiro? É resolver o problema da melhor forma possível, com o menor custo possível e, nesse caso, menor impacto possível. E fazer ainda, como a gente está discutindo aqui os ODS, né? É fazer isso ser acessível, para que todo mundo consiga ter isso. Energia hoje, energia elétrica, por exemplo, não é acessível. A gente sabe que não é acessível. Tem muitos lugares aí no Brasil, muitos países dentro do Brasil, que não têm acesso à energia elétrica. São pessoas que moram dentro de grandes metrópoles, né? A gente tem cidades grandes, como São Paulo, por exemplo. E mesmo lá em São Paulo, a gente tem bairros inteiros que não tem asfalto, não tem energia elétrica, não tem tratamento de água e esgoto. Então, é uma contradição muito grande. Isso acontece, principalmente, né? Porque a gente tem uma diferença social muito grande no Brasil. Aqui em Goiânia, por exemplo, a gente pode notar isso, né? Tem bairros que a gente sabe que não tem acesso às coisas. Tem bairros que são mais distantes, né? Do centro e tal, que acabam não... Inclusive, no centro a gente tem problemas. Muitos. Então, assim, quando a gente pensa em acessibilidade, a gente não está falando em existir energia elétrica. Não é a cidade ter energia elétrica. É se todo mundo consegue pagar por ela. Entendeu? Então, como é que uma família que mora num bairro que não tem energia elétrica vai ter acesso à energia elétrica? E se tiver acesso à energia elétrica, com o que essas famílias recebem, Consegue, com o salário tem. mínimo do jeito que está hoje, será que uma família de 5 pessoas, por exemplo, com um salário mínimo, vai dar conta de pagar energia para essas 5 pessoas? E aí, o que vai acontecer, né? Aí a pessoa ou deixa de ter energia ou deixa de ter aqueles bens que consomem energia, né? Mantém só um chuveiro, por exemplo. E a acessibilidade Exatamente. e a acessibilidade vem das informações também, né? Que é um exemplo. Concessionária nossa de energia aqui, ela faz campanhas aí que pode levar lâmpadas incandescentes, fluorescentes, troca por LED. Treco de equipamentos Vai lá, você também. leva a geladeira antiga e vai lá, leva uma geladeira antiga e traz uma nova, desde que você se encaixe logo no programa do governo, né? Mas vai nesses bairros mais pobres e vê se esse pessoal foi lá trocar. Mas é sempre isso, né? O acesso à informação. A gente eu ia vive falar num isso. mundo achando que todo mundo tem o mesmo acesso à Exatamente. informação que a gente. Aí fala assim, nossa, como que aconteceu tal Aí tá a situação com a acessibilidade, pessoa? né? Você pensa que essa pessoa não tem o acesso como você Exatamente. tem. Então, Exatamente. É pouco divulgado. Muito não pouco. só por ter pouco divulgado. É divulgado, por exemplo, na rede social, mas se ele não tem nem a energia lá, Exato. vai ter Todo mundo, internet. é porque a gente vive vamos colocar assim, numa bolha, Isso. de achar que todo mundo tem acesso ilimitado à Isso. internet, televisão, rádio, né? A pandemia mostrou isso, né? As Exatamente. escolas não funcionaram por quê? Exatamente. Porque se todo mundo tivesse, tinha funcionado. Exatamente. Por Então que é- não funcionou?
o acesso é importante. A gente conseguir fazer isso chegar em todo mundo, a ser democrático. Pra vocês terem ideia, 25% dos jovens do Brasil, né, estão numa faculdade. E os outros 75% não. Então, só da gente estar aqui hoje, só de você estar aqui hoje, gravando esse podcast, você já tá assim, num nível que você não tem noção, entendeu? Desses 25%, quantos estão participando de projetos da universidade? Entendeu? Pega aqui da nossa instituição, por exemplo. Olha só para sua sala. A sua sala tem muitos alunos. Dentre aqueles alunos que estão lá na sua sala, só tem um, né? Que é você, que está aqui, entendeu? Sim, sistema. Então você começa a pensar sobre o acesso à informação. A informação tá aí, tudo bem, né? Tá aí, ok. Mas será que tem como acessar? O que custa para acessar essa informação, entendeu? Aqui na instituição todo mundo tem celular. Mas e aí? E os outros que não chegaram a entrar nessa instituição? Pois é, será? Será que todo mundo tem acesso? Mesmo assim, ainda... Então, assim, esses objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, eles trazem mais à tona, vou colocar assim, essas discussões, essas questões, para que a gente consiga olhar para aqueles que talvez não estejam presentes no nosso dia a dia, mas que estão ali no final da cadeia, né? Olhar para aqueles que não tem como olhar para eles mesmos. Bom, gente, acho que era isso, né? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Quer dizer mais alguma coisa? Eu acho que sobre o negócio que a gente tá falando da energia sustentável, a conscientização, que eu acho que é uma parte muito fundamental. Não a sustentável no quesito da gente ter a consciência de pensar que aquilo é um recurso finito, sabe? Então, assim, muitas vezes a gente sai de um cômodo da casa, deixa a luz ligada, a gente deixa a televisão ligada enquanto a gente vai dormir, ao invés de programar a TV para desligar. A gente fica ligado a noite toda. A gente deixa um celular carregando a noite toda, a gente não tira nada da tomada antes de sair de casa porque a gente não tá usando, e isso consome energia. Então é mais pra a gente, se todo mundo, se pelo menos metade da população mundial tivesse essa consciência, eu acho que os recursos podem durar um pouco mais, sabe? Mas sabe por quê? Que a metade da sociedade não tem essa consciência? Ninguém tem. Ninguém tem. Porque é acessível para algumas pessoas. Vamos lá. Uma pessoa que é rica, que tem aquele fácil acesso, você acha que ele vai se importar em desligar uma lâmpada? Óbvio não que vai não. fazer nem cócega no salário dele. Óbvio que não. Mas aí eu te falo o seguinte, pior que a gente é enganado. A pessoa que é rica, ela tem esse cuidado. Nem todos. Será? Tem. Porque ela dá valor naquilo. Lógico, não é todos, né, gente? A gente não pode analisar, mas grande parte. Eu tive uma chefe que se via um clipe no chão, ela fazia esse sinal de advertência. Porque era dinheiro dela jogado fora. Então, quem tem dinheiro sabe o valor que o dinheiro tem. É a gente que não tem, que não sabe. A gente acha que pode gastar desfreado e não vê necessidade. Mas esse caso é muito empresário que começou lá de baixo, né? Porque, por exemplo, se você pegar os filhos dos empresários... Eu concordo com o que a André estava falando, sabe? Quando a gente pensa assim, por exemplo, em algumas grandes empresas por aí, elas estão consumindo alguns recursos e não estão se importando se vai repor ou não. Não tá nem aí de onde tá tirando. Por isso que existe as A gente tem isso também. Por isso que existe as ISOs hoje. É que toda empresa que tem é diferenciada no mercado exatamente por isso. Você pega o setor da produção, as empresas estão na frente, tudo tem ISO. O que é a ISO? Voltado para a sustentabilidade. Que está sendo obedecido, ou seja, exatamente esse tipo de situação. Então, comprem dessas empresas. Tentar consumir. Mas é isso, né? A gente tentar consumir. É claro que não é fácil, nem simples. E, de novo, acessível. Mas tentar sempre consumir coisas que se declarem mais... menos impactantes. Mesmo elas ainda... Sim. Tem. Recados finais. Alguém quer deixar algum recado final? Agradecer e ir embora? Quero agradecer porque hoje foi o primeiro dia do César e da Andrea. Então eles estão um pouquinho ansiosos, um pouquinho nervosos, mas agradecer pela participação no projeto e sejam bem-vindos. Professor Fabrício também agradecer o tempo aqui, a disponibilidade com a gente. E convidar vocês, né? Venham conhecer, ó, venham fazer parte aqui também, ó. Portas estão abertas para vocês aqui, ó. Aproveitem e venham. Professor Bruno Diniz, sempre aqui com a gente, idealizador do projeto, muito obrigada. William, Daniel, todo mundo que fica por trás das câmeras, que faz o projeto acontecer. Agora tem uma equipe grande, né, editando. Realmente. Quer falar mais alguma coisa, gente?
A gente tem a conscientização ao utilizar uma energia, tá, gente? Em tudo. É em tudo. Mas Consumo consciente. Apaga a luz. Quando saiu da sala, apaga a luz. No geral, ter consciência, igual a Andrea falou, né? E obrigado aí pela oportunidade que a gente tá tendo. Bom, então é isso, gente. Obrigado por vocês terem aguentado o nosso episódio aqui até o final, né? Siga a gente aí nas nossas redes sociais. O pessoal da edição vai ter que colocar aí, porque sinto Ele muito. nunca lembra? Sinto muito, eu não lembro. Minha memória já é curta, né? E aí eu tô com um monte de coisa pra pensar agora, então esquece. Então siga a gente nas nossas redes sociais, compartilhe esse episódio, vê os outros episódios aí, tem uma temporada inteira anterior que vocês perderam. Quem assistiu sabe, né? Tá imperdível, né? Inclusive tem episódios lá surpreendentes. E até mais, galera. Valeu.